A paz do Senhor, filhos da alva, leitores da palavra de Deus. Continuando a segunda parte aí do nosso Papirando a Bíblia. A gente teve uma parada um pouco súbita, mais uma vez, né? E a gente estava falando justamente do capítulo 18, a gente estava falando sobre o tabernáculo de Siló e sobre a repartição das 7 tribos restantes. A gente já falou que Josué repreendeu essas 7 tribos que eles estavam negligentes, né? Porque já deviam ter resolvido. A gente deu uma aprofundada, quem tiver interesse, dá uma voltada no outro vídeo e vai entender melhor. Quem pegar da partir de agora diante não vai entender essa parte que a gente está falando. Então, como Josué mandou 3 homens de cada das 7 tribos, 3 de cada uma das 7 tribos, e eles fizeram lá e trouxeram tudo num livro. A gente vê aqui no versículo 8, no versículo 9, que eles fizeram um levantamento topográfico, vamos dizer assim, geográfico, e trouxe para Josué. O que Josué fez o que tinha feito com as outras tribos. 7 sorteios para as 7 tribos restantes, né? Então a gente veio para cá a partir do capítulo 11, vamos passar isso rapidinho. A partir do versículo 11, a herança de Benjamim. 19, a herança de Simeão. O versículo 10 do 19 ainda, a herança de Zebulon e Issacar. 24, do versículo 19 ainda, a herança de Aser, ou Asser, e de Naphtali, ou Naphtali. 40, a herança de Dan. Então a gente termina aí as 7 tribos. Gente, por que a gente não vai estar passando, falando, detalhando isso? Porque veja bem, perceba no versículo 40, a herança de Dan. A 7ª sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E foi o termo da sua herança, Zorá, e Estaol, e Irsemis, ou Irsemis. O que acontece? A gente não tem o que a gente extrair daqui, é só terra de tal lugar, de tal lugar. Quando a gente fala termo, então termo, vamos dizer assim, o loteamento, vamos dizer, se a gente quisesse lotear uma terra, então é mais ou menos isso aí, um loteamento. Então não tem o que a gente extrair. Mas a partir do capítulo 20 em diante, a gente vai ver uma coisa bastante interessante. Estabelecem-se as cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós as cidades de refúgio, de fugitivos, de que vos falei pelo ministério de Moisés. Aí a gente dá uma paradinha para uma reflexão. O próprio Deus, o Deus único e poderoso, dizendo assim, que eu te falei pelo ministério de Moisés. A gente percebe o quanto Deus valoriza o trabalho, o ministério, seja lá de um homem, de uma mulher, de uma criança, de um adolescente, de qualquer aquele que está disposto a fazer a vontade de Deus. Então Deus valoriza, não é só o ministério, tipo o ministério da igreja, o ministério eclesiástico. Não, eu estou falando aqui, trazendo para qualquer obra que você faz. Para qualquer obra que você queira fazer e fazer de coração. E veja quanto Deus valoriza, dizendo que eu falei pelo ministério de Moisés. Gente, é lindo isso. Para que fuja para ali o homicida. Eu vou dar uma explicada rapidinho para vocês o que era isso. Lá em Números capítulo 21, em Êxodo 21, você vai entender se você quiser pesquisar. Então, Deus, como pensa em tudo, ele estava criando uma nova nação. Então, mesmo tendo as terras, já tendo repartido as terras, Deus pensou em também terras para fugitivos. Porque Deus pensa, na lei que Deus criou, que inclusive muita gente extrai muita coisa da Bíblia hoje, para fazer direito, não pode até não querer ler mais, porque o povo não quer mais ler a Bíblia. Mas quando se criou o direito, a gente vê muita coisa na Bíblia que é idêntico ao direito que existe até hoje. Tudo bem, já não tem a cidade de refúgio, essas coisas. Mas Deus criou essa cidade para fugitivos, para no caso, por exemplo, um homem matou, ele é um homicida, ele matou, mas ele matou alguém
sem querer. Então, se ele tivesse matado uma pessoa sem querer, ele tinha o direito de, ele se apresentava ao sumo sacerdote e algumas testemunhas, e se fosse provado que realmente ele matou sem querer, não teve a intenção de matar, então é o que a gente chama hoje, né, de crime doloso, crime culposo, é o crime sem a intenção de matar. E o crime doloso é aquele com a intenção de matar. Então, se a pessoa cometesse esse tipo de crime, ele era levado para essa cidade de refúgio e ele tinha o direito de permanecer lá e ser protegido pelas pessoas daquela cidade, para que um parente não viesse a querer se vingar daquele homicida. Então, após a morte do sumo sacerdote, essa pessoa poderia voltar, se assim quisesse, para a sua cidade de origem. Então, no 21, a gente já pulando esse assunto, no 21, as cidades da tribo de Levi. Veja bem, a gente sempre comentou aqui que a tribo de Levi não tinha direito a possessões de terra. Mas veja, vamos entender uma coisa. Então, os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, né, o sumo sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças dos pais das tribos de Israel. E falaram-lhe em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que nos dessem cidades para habitar e os seus arrebaldes para os nossos animais. Ou seja, as pessoas que já tinham as suas cidades, apesar dos levitas não terem as cidades como possessões, mas lógico, eles tinham que ter um local para morar, um local para viver, um local para criar os seus animais. Então foi estabelecido também aí os locais e as cidades que os levitas iriam morar. Não tê-las por possessão, como a gente já comentou, mas iria morar. Gente, foi uma esbolsão, né? Do 15 ao 21, então foi uma esbolsão aí. A gente passou rapidão. A gente vai se encontrar no capítulo 22. A gente vai tentar fazer no mesmo vídeo, no capítulo 22, 23 e 24. Para que vocês tenham uma maior curiosidade, é o final. É o nosso último vídeo, é o final. No 22, Josué abençoa e manda para as suas casas as duas meias tribos. A gente vai falar e vai explicar. O altar do testemunho. No 23, Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. No 24, Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. Por ele quem? Pelo povo. E também no 24 ainda, Josué faz de novo o concerto com o povo. E a pedra do testemunho, a morte de Josué e de Eleazar. Então a gente vai terminar o nosso livro de Josué. Estaremos prontos para a gincana, para a nossa gincana da União de Adolescentes Filhos da Alva, Igreja Assembleia de Deus, em Jardim Santo Inácio, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. E a gente vai estar lá fazendo a nossa gincana falando do livro de Josué, fazendo perguntas com muitos prêmios, com muita animação. E vai ser tudo muito lindo para a honra e glória de Jesus. Amém? Amamos vocês, né? Toda a direção ama muito vocês. E um alô também para aqueles que, mesmo sem fazer parte desse grupo, estão aí se inscrevendo, deixando um like aí. Quem quiser deixar um like, a gente agradece. E que Deus abençoe a todos. Orem, leiam, estudem. E lembrem-se, a gente sempre fala que quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Deus abençoe. Amém.